Fala turma, tranquilo? Pessoal, antes de começar o vídeo eu quero pedir um favorzinho a vocês aí. Quem não é inscrito no meu canal, se inscreve no canal, deixa um like, deixa um joinha, compartilha, manda para algum amigo que quer aprender sobre Smart Money, que esse canal aqui a gente só fala sobre Smart Money, mas você pode aplicar esse método no Forex, no B3, cripto, tá? Em qualquer mercado. Esse conceito é válido. Porque você se inscrever no meu canal, além de me motivar, ele te ajuda, porque você não perde nenhum vídeo, tá? Toda semana eu tô colocando vídeo aí sobre conceitos, sobre dicas, sobre entradas. E no meu Instagram também, @marraik. Lá eu coloco algumas coisas, criei o Instagram agora, é novo. Mas aí a gente vai aos pouquinhos chegando lá, beleza? Então se inscreve no canal, manda para um amigo, que aí facilita a minha vida e a tua, tá? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre Strong High, Strong Low, Weak High, Weak Low. E falar um pouquinho sobre esse conceito aqui, é o Premium Discount, tá? Que é um conceito bem simples, que a gente vai aprender agora, tá? Então vamos pro vídeo. Deixa eu baixar aqui pra gente ver os nossos desenhos, né, que tem que ter. Bom, vocês estão cansados de saber que o mercado se move bullish, bearish ou lateral, tá? Então, resumindo aqui, todo movimento que quebra uma estrutura a gente chama de strong. Quando o movimento é bullish, quando o movimento é de alta, a gente chama de strong low. Quando o movimento é de baixa, a gente chama de strong high. Strong porque quebrou uma estrutura e low porque ele vem de baixo. Ou seja, ele é um fundo. Ele é um fundo que quebrou esse ponto, tá? Então o que acontece? O mercado ele vem numa certa tendência, deixa esse ponto aqui, tá? E aí quando deixa esse ponto que acontece o choke e entra os vendedores em ação, ele nos cria uma supply, correto? Coloca uma ordem de blocos aqui bearish, tentando colocar o mercado para baixo. Nesse momento que ele vem e ele falha em romper alguma região aqui, algum ponto aqui embaixo, entre os compradores nessa região, coloca os seus blocos de ordens aqui, coloca a sua demanda, né? Então eles começam a colocar o preço para cima, mitiga a área, e aí quando chega nesse exato momento aqui, que ele quebra esse ponto, ele quebra esse swing anterior, esse topo anterior, que ocorre o boss nessa região, a gente chama esse movimento aqui, que está de verde, de o Strong Low, tá? Foi um movimento que quebrou as estruturas que os vendedores deixaram aqui, no caso, tá? E o mesmo conceito ocorre quando a gente vem numa pernada de baixa. O mercado ele vem fazendo topos e fundos descendentes, lower high, lower low. Quando chega nesse momento aqui, os compradores eles querem colocar o preço para cima, tá? Com essa retração, que poderia ser um impulso, só que não houve por conta que os vendedores entraram e jogaram o preço para baixo. Quando eles chegam aqui, que eles criam essa demanda, essa região aqui que é de demanda, lá em cima, nesse ponto, nesse swing point, acontece um jogo, uma virada, acontece o choke, e os vendedores disseram, não, aqui quem vai botar o preço para baixo é a gente. Então os vendedores, eles criam essa zona de supply, esse order block bearish, e começam a colocar o preço para baixo. Quando chega nesse determinado momento que eles quebram essa estrutura que os compradores criaram anteriormente, quando ocorre o boss nessa região, nos indicam que possivelmente o mercado está começando a fazer topos e fundos descendentes com quebras de estruturas. Então esse movimento que é quebrado a gente chama de strong, certo? Mas é o strong o que? High. Por que high? Porque são topos. High, high, high. Tá? O mesmo ocorre com o strong low. Strong por quê? Porque ele quebrou uma estrutura. Low, low, low. Se aqui eu tivesse outro. Tá? Ficou claro? Espero que sim. Vamos aqui para um ponto quando o mercado ele faz uma reversão. Vamos lá. Quando ocorre o choke, tá? Você sabe que é mudança de caráter, né? Vamos lá. O mercado ele faz aquele mesmo movimento que eu mostrei agora.
aquele mesmo movimento, tá? Quando chega nesse momento, as pessoas que apostam que o mercado ele vai subir, continuar subindo, eles querem que o mercado faça esse ponto e suba, quebra essa estrutura e isso aqui se torne um strong low, tá? Só que muitas vezes não é isso que acontece, né? Olha o que acontece. O mercado ele tá ressacado, ele vem, começa a fazer seu movimento para cima, só que nesse ponto aqui entra muita força vendedora. Então quando chega nessa parte que os vendedores entram com tudo e colocam o preço para baixo, qual foi a estrutura que essa pernada quebrou? Desse ponto principal aqui, desse strong low, desse swing low que a gente chama, né? Um swing point importante. Então quando ele quebra aqui, a gente sabe que quando quebra é um strong, tá? E é high. Por que high? Porque está vindo de cima. Então, nesse momento, quando quebra, que inverte a tendência, a gente de weak high, ele torna-se um strong high. Aqui seria um weak high, tá? Esse movimento seria um weak high, porque ele falhou em quebrar essa estrutura aqui. Ele falhou, ele chegou até aqui e subiu. Chegou até aqui, iria subir. Então, como ele não subiu, não houve essa quebra de estrutura, ao invés de ser um weak high, ele se tornou forte. Ele se tornou um weak low. Mesma coisa acontece com o movimento contrário. O mercado ele vem na tendência, quando chega nesse ponto aqui, deixa uma demanda, compradores no poder, coloca o preço para cima. Chega nesse momento aqui, os vendedores dizem, não, quem vai ficar no poder é a gente. Eles criam esse bloco de ordens, bearish, com essa supply, o mercado começa a cair, quebra essa estrutura, aqui se torna um strong high. Só que quando chega nesse momento aqui, que aqui seria um weak low, né, fraco, e o mercado iria fazer isso, ele se torna-se um strong low, porque ele não quebrou essa estrutura, tá? Ele quebrou essa daqui, essa estrutura, esse ponto. Então aqui se tornou um strong low. Muito importante a gente lembrar esses conceitos, porque acontece sempre está acontecendo, tá? Vamos aqui para o gráfico, para vocês entenderem que é um gráfico diário, tá? Ou seja, cada candle desse daqui é um dia, tá? Então eu tô aqui desde o dia 18 de fevereiro até hoje, domingo, 10 de julho, tá? Então, o que acontece? A gente vê que aqui é um ponto importante, tá? A gente vê que aqui é outro ponto importante, aqui também é um ponto importante, aqui é outro ponto importante que a gente vai marcando. São os pontos extremos, são os swing points, tá? Então a gente já sabe que o mercado, quando chega nessa região, ele quebra essa estrutura, novamente quebrou essa estrutura, nos indicando que o mercado, eles querem colocar o mercado para baixo com essas quebras de estruturas. Chega um determinado momento que ele faz esse swing point, deixa eu dar um zoom aqui. Chega um determinado momento que eles fazem esse swing point, faz esse swing point aqui, swing low, coloca o preço para cima com esse pullback. A gente sabe que dentro desse movimento aqui há umas subestruturas assim, tem que ficar esperto. Por que é importante a gente marcar esses pontos? Porque se você colocar no time frame menor, 15 minutos, 5 minutos, exatamente nessa região aqui, onde tem essa marcação, ele está fazendo isso, certo? Ele está fazendo esse movimento. Porém, muitas pessoas acreditam que o mercado está bullish, ele está subindo. Realmente, na teoria ele está subindo, só que ele está fazendo um pullback. Ele está fazendo um pullback. Ele vem, deixa um swing point, e ele está fazendo uma retração, está fazendo um pullback para deixar outro e quebrar a estrutura para nos indicar que o mercado continua bearish, continua caindo. Então, esses pontos aqui, que são pullback, a gente tem que ficar esperto,
Por isso que é importante a gente marcar sempre esses pontos, porque se você tiver nessa pernada aqui e você querer fazer um take para pegar alguma região aqui, possa ser que o mercado vá chegar apenas aqui e continuar seu flow, tá? Mesma coisa ocorre quando o mercado ele tá exatamente mais ou menos por aqui por baixo. Deixa eu tirar esse desenho aqui. Mesma coisa ocorre quando o mercado ele tá aqui, nessas regiões aqui, ó, quase rompendo o fundo. Por que eu digo isso? Porque nesse momento aqui a gente tem que ficar ligado que a gente não sabe se ele vai romper o fundo e continuar a sua ordem de baixo, ou ele vai apenas ficar aqui e depois romper esse carinha aqui. Porque ele rompendo esse cara aqui, isso aqui vai caracterizar o que? Um choke, tá? O mercado ele veio e reverteu, e aí ele começa a sua tendência de cima. Por isso que é importante a gente, aí já agora já entra a questão do nosso Premium Discount, tá? Então o que eu fiz aqui? Eu marquei esses pontos importantes, né? Eu marquei esses pontos importantes, que é quando o mercado fazendo topos e fundos descendentes, tá? Porque eu marquei esse cara aqui? Porque eu marquei esse cara aqui? Deixa eu tirar. Eu marquei esse cara aqui porque ele não rompeu esse, tá? Eu marquei esse cara aqui porque ele não rompeu esse, tá? Eu marquei esse cara aqui porque esse cara foi quebrado, quebrou a estrutura. Eu marquei esse cara aqui porque esse cara foi quebrado, quebrou a estrutura. Eu marquei esse cara aqui, ele foi quebrado? Não. Ele tá ainda aqui, ó. O mercado ainda tá decidindo se vai, por isso que essa região aqui é importante. Olha isso. Olha como é que tá aqui essa região. Olha a força que tá aqui. Olha o zigue-zague que tem aqui dentro. O pessoal não sabe se o mercado vai fazer isso. Se ele chegar a romper nessa região, se ele chegar a romper nessa região aqui, se ele chegar a romper, fazer um pullback e continuar o seu flow, fazer esse rompimento, essa quebra da estrutura, então o mercado ele ainda continua bearish. Porém, se esse cara ficar aqui e começar a fazer quebras de estruturas em swing points menores e romper esse cara aqui, esse cara maior, então a gente sabe que o mercado agora está com a tendência de alta. Ele fez o choke aqui, tá? Então a gente sempre espera esses rompimentos, rompimento de fundo, rompimento de topo. Por isso que é importante a gente marcar esses pontos maiores, né? Esses swing points maiores. Então a gente entra aqui já na dica do Premium e Discount. O que é o Premium Discount? Você pode pegar uma ferramenta de GAN. Ferramenta de GAN, o que é a ferramenta de GAN? É um quadrado ou um retângulo, conforme você vai colocar no gráfico, que ele tem o 0%, o 50% e o 100%. Tá? O que nos interessa são esses três níveis. Você pode fazer também uma ferramenta de Fibonacci, por exemplo, que foi o que eu fiz aqui. Então eu pego um ponto importante, eu pego um fundo que não foi rompido, não foi quebrado, rompido, importante, e faço isso. Por que a gente faz isso? A teoria é o seguinte: quando a gente quer vender algo, a gente quer vender o mais caro possível, correto? Se você tem um videogame, se você tem um celular, se você tem uma casa, um carro, uma moto, você quer vender o mais caro possível conforme aquele momento. Então, qual é o nosso momento? Nosso momento é esse range, tá? Então, quando a gente monta nosso range, a gente procura por vendas apenas na região premium, que é essa primeira aqui. A de baixo é a discount, que a gente procura por compras. Quando você quer comprar o mais barato possível. Então, quando o preço ele se encontra nessa região, a gente procura por quê? Por compras. A gente procura por compras, porque ele está barato. Tá barato, tá barato, tá barato. Mas no momento que ele vai começar a subir nesse range, a gente já fica ligado. Quando chega no 50%, a gente já fica com as anteninhas ligadas, tá? Quando chega nesse momento que o mercado começa a subir, ele já está fadigado, conforme esse range, tá, pessoal? Não é o gráfico todo, não é o range que você vai pegar. Então, nesse momento aqui, a gente já procura por quê? Por vendas, porque já tá, o preço tá caríssimo, tá caro nesse momento. Vê, se você for comprar, o mercado tá aqui, você vai arriscar uma compra aqui, com esse topo aqui, com esse swing point aqui? Pode ser que sim. Mas a gente tem que entrar com um contexto inteligente. A gente tem que entrar com uma análise realmente bem feita, para ver realmente se ele vai subir ou não,
tá? Então por isso que é importante, quando a gente vai fazer nossas análises, a gente abrir a ferramenta do Prime e do Discount, porque a gente sabe exatamente, é como se fosse um mapa, a gente sabe onde a gente tá. Com essa ferramenta aqui, a gente sabe que nessa região a gente evita comprar. Lógico que nada impede de você comprar, você pode comprar, quem comprou aqui e saiu aqui, enfim, mas é arriscado, mas vai de cada um, tá? Essa ferramenta a gente usa só para saber onde é que você tá. A gente evita compras aqui, a gente procura por vendas, e a gente evita vendas aqui nessa região. O preço já está saturado, ele está quase rompendo o fundo, então a gente evita comprar, porque você pode ser estopado. Aliás, a gente evita vender, porque você pode ser estopado, tá? Aqui há bastante stops aqui, o pessoal tudo comprando, porque o preço está razoavelmente barato aqui. E ainda não foi rompido esse ponto, tá, pessoal? Então, opa, deixa eu botar aqui, deixa eu dar um zoom aqui no 4 horas. Por isso que é importante a gente ter essa ferramenta Prime Discount, porque a gente sabe exatamente onde a gente se encontra no momento do gráfico. É tipo um mapa do pirata, tá? Então, nessas regiões aqui a gente procura por vendas, como eu falei, nada impede de você comprar. Você pode muito bem comprar. Ninguém está pegando na sua mão, no mouse, para você fazer suas ordens. Mas é importante que vocês fiquem ligados, porque essa região é uma região que está bastante, o preço está bastante alto. Então geralmente a gente procura por vendas nessa região. Chega nesse momento aqui, a gente procura por compras, tá? Por quê? Porque esse range ele ainda não foi rompido. Esse cara aqui, esse ponto, ele ainda não foi rompido. Esse cara também não foi rompido. Então tá uma briga de cachorro grande aqui. Eles estão só acumulando liquidez. Aqui tem muita liquidez e aqui tem bastante liquidez. Hoje é domingo. Possa ser que amanhã, hoje mais tarde, 6 da noite, quando o mercado abrir, ele vai ficar meio ressacado, e amanhã que começa realmente o vamos ver. Principalmente quando abre Londres, né, a sessão de Londres. Então possa ser que o mercado ele faça esses movimentos bruscos aqui, capte toda a liquidez que tem aqui desses caras, e aí ele suba. Possa ser, e faça seus topos e fundos ascendentes. Se em algum momento ele chegar a quebrar esse ponto aqui, então nos indica que o mercado está começando a ficar bullish, tá? Porque houve uma quebra de estrutura, houve uma quebra de um swing point maior, tá? Então é importante a gente usar essa ferramenta do Prime Discount por conta disso, para a gente ter uma noção do local que a gente está no gráfico, tá? Isso daqui, o que foi isso aqui? Isso aqui foi um strong high, certo? High, porque está aqui acima, é um topo. E strong, por quê? Porque houve quebras de estruturas, ele quebrou esse ponto principal. Então foi um strong high. Aqui é um strong high. Aqui é o que? Aqui até então é um weak low. Aqui por enquanto está sendo um high, né? Não tem confirmação ainda. Não tem confirmação ainda. Se por algum acaso o mercado mais tarde ele chegar a fazer esse movimento aqui, um pullback e continuar, então isso daqui se torna um strong high, ou seja, um alta high forte. Por quê? Porque ele quebrou esse cara, quebrou essa estrutura. Esse swing point aqui é importante. Esse ponto aqui que é importante que a gente considera. Tá? Então, por enquanto, ele está nesse range, fazendo as suas subestruturas, que tem um vídeo falando sobre subestruturas, tá? Nada mais do que num time frame maior, diário, mensal, todos esses caras aqui é apenas 3, 4, 5 candles. Quando a gente vai refinando, que a gente encontra mais essas regiões, subestruturas, substructure, tá? Então, o mercado ele tá nessa região, tá? De range, criando essa liquidez, criando bastante liquidez. O mercado está criando bastante liquidez. Ninguém sabe o que vai acontecer. Seria muito bom se a gente soubesse, né? A gente pode ter uma previsão do que possa acontecer. Porque se esse carinha ele for quebrado, se ele for rompido, esse cara aqui, se ele for rompido, esse swing point importante, se ele for rompido, aqui acontece o que? Acontece um boss, né? Um tempo maior,
4 horas, o diário, acontece um boss, ele vai fazer um pullback e vai continuar seu flow até o fim da tendência, até quando realmente houver um choque e botar o mercado para cima novamente. Isso pode acontecer se por algum acaso ele chegar nessas regiões, captando liquidez aqui, aqui tem um imbalance, captando liquidez nessas supply que estão deixando aqui. Se ele chegar a fazer isso daqui e quebrar esse carinha aqui e fazer um pullback e continuar, então a gente sabe que o mercado ele inverteu a tendência. Por que eu digo isso? Olha aqui o que aconteceu. Topos e fundos descendentes, chega um momento que ele quebra esse cara e continua o seu flow. Tranquilo? Bom, pessoal, foi isso aí o vídeo de hoje. Falar um pouquinho sobre um strong high, que é um strong high ou um strong low, que são movimentos que quebram estruturas formadas por vendedores ou por compradores, tá? Por vendedores se for um movimento de alta, por compradores se for um movimento de baixa. E a gente fala também um pouquinho sobre Premium Discount, que é essa ferramentinha aqui, apenas para saber um range. A gente pega um range 0%, 50 e 100. Então a gente fica ligado que na parte de baixo, que é o discount, a gente procura mais por compras. E na parte de cima, que é o Premium, a gente procura mais por vendas. Repito, isso não impede de você fazer suas entradas. Você pode fazer, só que você está fazendo contra a tendência, tá? Porque isso daqui pode ser apenas um pullback complexo. Toda essa pernada aqui pode ser apenas um pullback complexo, tá? Ou pode começar a fazer essa estrutura aqui, que quebrando esse cara, coloca o mercado para cima. Vamos aguardar durante a semana, né? Esse par aqui é o GBP CAD, tá? Se vocês quiserem olhar aí no gráfico de vocês durante a semana para saber como ele se comportou. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo bastante simples, mostrando a importância da gente saber essas estruturas maiores, tá? Essas estruturas aqui que a gente marca maiores, para a gente saber onde estamos no gráfico, né? Com a nossa quando a gente identifica essas estruturas, fica bem mais fácil para a gente operar. Bem mais fácil, pode ter certeza. Quando você começar a treinar no gráfico, você vai ver que quando você começa a identificar os pontos maiores, você vai identificar que vai ser bem mais fácil, tá? Eu marquei esse cara, como eu falei, porque não quebrou essa estrutura. Eu marquei esse cara porque não quebrou essa estrutura. Se vocês tiverem com essa dúvida, tá bom? Que o pessoal olha assim e pensa, pô, por que tu não marcou essa? Por que tu não marcou essa? Por conta que essa pernada, ela quebrou essa estrutura. Deixa eu aproximar aqui para ficar melhor. Eu marquei esse carinha aqui por conta que essa pernada, ela quebrou essa estrutura, tá? Deixa eu tirar aqui. Pronto, é isso daí. É um vídeo simples, rápido, para não ficar tão longo assim, né? E espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Como identificar pontos macros no mercado para a gente entrar nessas regiões. Tranquilo? Pessoal, valeu aí por assistir. Se gostou do conteúdo, você se inscreve, comenta, manda para um amigo. Toda semana eu vou ficar colocando vídeo aqui, tá? Vou ver se eu consigo colocar 2 vídeos por semana para ajudar vocês. Eu geralmente coloco no domingo ou na segunda, mas vou ver se eu coloco também no meio da semana alguma dica ou algum conceito, porque são muitos conceitos, tá? São muitos conceitos. Tranquilo? Um abraço aí para todo mundo e valeu por assistir.